Vamos agora finalizar o nosso bolo, tá? No primeiro vídeo, nós já fizemos a massa do bolo de noiva. No segundo vídeo, fizemos o glacê mármore e agora é a hora da decoração. Eu tô utilizando aqui uma pasta americana que eu já comprei tingida, tá, gente? Ela veio na tonalidade rosa bebê. Mas se você quiser comprar a pasta branca e tingir na cor que você desejar em casa, você também pode fazer isso utilizando corante gel. Eu não utilizei aqui, mas se você quiser acelerar a secagem da pasta americana, você pode colocar um pouquinho de CMC, do jeito que ele já vem no potinho, tá? Ele é em pó, você coloca um pouquinho misturado na pasta e, consequentemente, tudo que você modelar vai secar mais rápido. Eu passei plástico filme na minha mesa para que não fique grudando a minha pasta americana, porque se eu não fizesse isso, eu teria que ficar polvilhando o açúcar o tempo todo para conseguir trabalhar. Mas colocando plástico, você consegue trabalhar tranquilamente porque ela não vai grudar. Minha intenção aqui foi trazer uma decoração bem simples para que qualquer pessoa, mesmo que não tenha experiência com confeitaria, consiga reproduzir. A pasta americana ela já vem pronta para uso. Essa que eu usei foi a da Arcolor. Então basta você amassar um pouco para que ela fique maleável e em seguida você já abre com um rolo e corta. Nesse caso eu cortei vários círculos porque eu vou montar as rosas. Para começar a rosa, eu faço uma mini coxinha do jeito que vocês estão vendo aí. E na sequência, eu já coloco a primeira pétala. A primeira fica assim, bem fechadinha, para poder dar a entender que é a parte do centro da rosa. Na sequência, eu já vou colocando mais 3 pétalas para poder me dar a ideia de botão de rosa. Eu sempre vou grudando elas na própria umidade que já tem na pasta, tá? Eu não gosto de ficar passando água, nem nenhum tipo de colinha, não. Eu prefiro trabalhar assim para que ela até consiga aderir melhor e seque mais rápido. A próxima sequência agora são 5 pétalas, então você vai colocando e vai girando delicadamente, unindo cada uma dessas pétalas. Caso você nunca tenha feito uma rosinha, você pode fazer e repetir algumas vezes antes de fazer as que você vai colocar realmente no bolo. Existe uma pasta específica para flores, tá, gente? Mas aqui eu quis trazer realmente a forma mais simples possível e mais barata possível. No total, eu modelei 12 rosinhas iguais a essa. Em todas elas eu fiz exatamente o mesmo processo e no final eu retirei o excesso da massa. E fui colocando todas elas em cima do próprio plástico que estava na mesa. Você pode aguardar secar completamente antes de colocar no bolo ou colocar assim que terminar de fazer, da forma que eu coloquei aqui. Eu preferi colocar assim, com elas ainda molinhas, porque eu acho melhor para organizar, já que a minha intenção era fazer um montinho de rosas na parte superior do bolo. Eu estou utilizando aqui, gente, um palito de churrasco. Esse palito é bem grande, então eu vou cortar ele na altura dos meus 2 bolos aqui, tá? Eu vou medir mais ou menos a altura que eu preciso e vou fazer esse corte. Esse palito, ele vai pegar tanto o bolo de cima quanto o bolo de baixo também, tá? Naquele banquinho de bolo que eu mostrei no vídeo anterior, tem um furinho no centro, então o meu palito vai conseguir chegar até o final e encostar na tábua do bolo. Em seguida, eu vou colocar uma bolinha com a sobra do glacê mármore, tá? Eu fiz uma bolinha só para servir de apoio para dar altura para as minhas rosas. Como o glacê mármore do bolo já está sequinho, eu vou precisar passar um pouquinho de água para poder unir essa parte aí que vai dar altura para as rosas. Como vocês podem ver, a partezinha que eu estou colocando agora ainda está maleável, porque ela ficou coberta com plástico. Agora eu estou pincelando um pouco mais de água por cima, porque eu vou fixar as minhas rosas. Cada rosinha eu vou fixar com um palito, tá, gente? Eu estou utilizando aqui o palito como apoio para poder prender a rosa no bolo e também nessa partezinha do glacê. Logicamente, se você faz bolo para venda, você tem que avisar para a pessoa que tem palito no bolo para que ela retire no momento que ela for fazer o corte, né? E não aconteça nenhum tipo de acidente. Para fixar as rosinhas, eu pego um palito, faço um furinho em cada rosa, com cuidado para não romper e ficar aparecendo na parte superior. E a outra metade do palito eu vou espetando no bolo. Eu vou repetir esse processo com todas as rosinhas, tá? Eu vou colocando primeiro na parte que vai ter a maior quantidade de rosas e depois vou organizando a parte de cima.
Quando você for apanhando as rosas, você vai tentando dar uma organizada nas pétalas, para não ficar mostrando tanto o que é que está apoiando elas no meio, tá? Você tenta organizar as pétalas para deixar bem preenchido. Nesse caso aqui, gente, eu utilizei todo o meu glacê mármore, tá? Mas se você fizer algum tamanho de bolo ou modelo de bolo que você utilize uma quantidade menor de glacê mármore, todo o restante da cobertura que sobrar você pode armazenar na geladeira e quando você precisar utilizar, você retira para descongelar e acerta o ponto novamente adicionando um pouco mais de açúcar. E se quiser também você pode colocar um pouquinho a mais do sumo do limão. Eu tô falando isso porque pode acontecer de você fazer apenas meia receita da massa e ficar com a quantidade de açúcar a mais. Então, para você não perder o açúcar, você pode armazenar na geladeira. Por até 30 dias você consegue utilizar novamente esse açúcar sem problema nenhum. Sobre o bolo de noiva, né? Sobre a durabilidade, a massa do bolo de noiva cobertinha do jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo, ele fica em temperatura ambiente por até 20 dias. Se você quiser conservar na geladeira, esse prazo aí, se ele estiver bem embalado, ele pode ser conservado por até 60 dias. E se você quiser congelar, que existem pessoas que gostam de congelar, às vezes o menor bolo, né, para poder descongelar somente quando faz um ano após o casamento, você pode também fazer o congelamento. Ele tem que estar muito bem embalado e aí você vai poder conservar por até um ano. No caso do congelamento, o ideal é que você congele apenas o bolo com o glacê. Retira tudo que tiver de aplicação de pasta americana e deixa somente o bolo com o glacê. Para embalar, você pode colocar uma volta de plástico filme e em seguida várias voltas de papel alumínio para deixar ele bem vedado. Quanto mais vedado ele tiver, mais vai conservar o sabor. E se você quiser conservar em temperatura ambiente, como eu falei, ele pode ficar até 20 dias. Porém, antes de embalar, você vai precisar deixar esse açúcar secar completamente, tá? Ele tem que estar bem sequinho para poder você embalar. Agora, para poder finalizar o acabamento do bolo, a gente vai fazer uma tira para colocar em toda a lateral e em seguida um lacinho. E com o que restar dessa pasta americana, eu vou fazer várias bolinhas para colocar em volta do bolo da parte superior. Para fazer esse acabamento com laço, você vai precisar abrir a pasta, não tão fininha, tá? Tem que ficar na espessura que você consiga pegar e ela não quebre. E em seguida, com o auxílio de uma régua, como eu estou fazendo aqui no vídeo, você vai fazer os cortes nas laterais e deixar as fitas na largura da régua. Para fixar no bolo, a gente vai simplesmente passar um pouquinho de água com um pincel e em seguida vai colocar essas tiras de pasta americana. É importante utilizar a régua para que todas saiam com o mesmo tamanho, assim vai ficar bem mais organizado quando for aplicar no bolo. Agora nós vamos aplicar no nosso bolo. Como eu falei anteriormente, basta passar um pouquinho de água e nós vamos conseguir colar a nossa pasta americana no glacê mármore. Depois de pincelar a água, basta pegar as tiras que nós fizemos com cuidado e ir colocando em toda a lateral do bolo. Você vem organizando com as próprias mãos, não precisa apertar, tá? Vai apenas encostando delicadamente para que ela grude bem onde está úmido. Depois de fixar em toda a lateral do bolo, sempre fica algum espaçozinho que a gente vai precisar fazer um corte, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz o corte para ficar mais suave, não mostrar tanto que tem uma emenda na lateral. Você vai colocar a sua tira normalmente e vai pegar uma tesoura e fazer um corte bem rente ao local que está o encontro das emendas. Assim vai ficar bem suave, praticamente invisível. Agora nós vamos fazer o laço, tá? Que é um modelinho bem simples de fazer. Ele tem exatamente a mesma espessura dessa fita que já está em volta do bolo todo. E eu cortei
em 2 pedaços menores com o mesmo tamanho, tá? E agora, eu vou colocar cada um desses pedaços por vez, tá, gente? Você não monta o laço fora para depois colar, não. Você vem colocando por partes. Como vocês estão vendo, eu cortei 2 no tamanho médio e outro menorzinho. Esse menorzinho eu vou cortar já encostando no bolo para ver exatamente a medida certa. E para fazer o laço, basta fazer esse movimento que vocês estão vendo aqui no vídeo. Delicadamente, você vai unir as 2 pontinhas e vai deixar esse espaço aí, tá? Para o laço ficar armadinho, ficar com esse espaço entre as partes. E você vai colar diretamente no bolo, também passando um pouquinho de água. Sempre que você for colar, você vai fixar a parte do centro. A parte do centro você vai apertar um pouquinho. As laterais você não aperta, tá? Para manter esse espaço aí, que vai deixar o laço mais bonito. E agora, para finalizar o laço, você vem com um pedacinho menor, encosta no bolo para ver a medida certinha, retira o excesso e cola lá no mesmo local. Basta pressionar levemente e tá pronto o nosso laço. Agora eu vou fazer várias bolinhas com o que sobrou da nossa pasta americana para poder finalizar a decoração do bolo. Existe uma infinidade de moldes para você fazer com pasta americana, tá, gente? Mas eu estou fazendo aqui as formas mais simples de fazer com o que você já tem em casa. Para poder fixar as bolinhas, eu também pincelei um pouquinho de água nessa parte superior, onde eu estou colocando cada uma delas para poder grudar. E tá pronto o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, tá? Esse bolo realmente é uma receita que eu amo, pra mim é a mais gostosa que existe. Eu amo bolo de noiva. E se você ainda não experimentou, eu te aconselho a fazer, porque realmente é um bolo muito gostoso. Embora seja demorado, todo esforço vale a pena. Se você quiser fazer também ele em tamanhos menores, você pode fazer em forminhas de 10 centímetros, como essa que eu estou mostrando aqui no vídeo, e vender embaladinho desse jeito. Também fica uma ideia super legal. Como eu já falei anteriormente, esse bolo especificamente você precisa fazer com antecedência, tá? Quanto mais dias ele passar, mais gostoso ele fica, o sabor do vinho fica mais concentrado, a massa fica mais úmida, fica simplesmente perfeito. Se você gostou dessa receita, por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, tá, gente? Isso é de graça, é uma coisa que não custa nada, mas que para mim vale muito porque me auxilia na divulgação. Beijos e até o próximo vídeo.